Fala pessoal, eu sou o Marcelo Maihara, sou o CEO da Agrobens, né, e hoje a gente começa um podcast. Nós vamos falar sobre agro, tecnologia, finanças e muito mais, bater um papo bem descontraído, né. O podcast da Agrobens, a ideia é mudar a forma de você enxergar o agronegócio e como fazer negócio dentro do setor. E no episódio de hoje eu trouxe um amigo, um parceiro aqui de trabalho agora, Luiz O'Hara, na Semantics, né? Porque tem vários nomes, Nando dentro de casa, Camogal em outros bancos. Atualmente ele é Head de Financial Markets da Semantics, mas ele é engenheiro agrônomo de formação, graduado na USC, na Exalc, né? Tem mestrado e doutorado em economia pela USP, trabalhou na mesa de trade, como Risk Manager da Agrenco, daí começou, né, O'Hara, um pouquinho, acho que foi uma semente aí que a gente está aproveitando hoje no setor, né, para Agrobens. Ele foi professor na Mackenzie, foi gerente de modelagem e risco no Itaú, no HSBC, gerente de ciência de dados e inovação no Bradesco, gestor quantitativo na Damon Investimentos e também é pai da Sofia, né, O'Hara? Exato. E aí, O'Hara, obrigado por aceitar o convite, é um prazer aí enorme ter você aqui hoje com a gente. E fala um pouquinho aí do que a gente vai estar falando hoje aqui no nosso bate-papo. Não, primeiro agradecer, né, a oportunidade aqui de estar junto com vocês, é um grande prazer, né, como o Marcelo acabou, toda a turma aqui da Agrobens, acabou, a gente, mais do que parceiro de negócio, a gente acabou virando amigo aqui, né, e muito pelo alinhamento da forma de pensar, né, e tecnologia e agro, né, agro que é agro sempre existiu e vai continuar existindo. Acho que essa é a grande característica do setor, né? A presença do conhecimento do produtor vale muito. Sim. Conhecimento técnico de campo vale muito. Mas eu acho que agora que tem agora todo esse processo de disseminação, democratização de tecnologia e também dados, né, traz oportunidade. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui de como essa combinação, junto com finanças, né, pode gerar oportunidade para todo mundo aqui do setor. É um super desafio, né? E também está aqui hoje o nosso super parceiro, brother aí também, nosso gestor de tecnologia, o Wesley Cereza. Ele é bacharel em sistema de informação, consultor de tecnologia para startups, né, tem um histórico longo aí com empresas de e-commerce aqui, inclusive da região, que tem relevância nacional, né, em artigos esportivos. Também trabalhou numa super plataforma de parte financeira também, né, de um volume super grande de negócios, e aceitou aí estar comigo nessa nova jornada aí com a Agrobens, né. E aí, Wesley, beleza? Fala um pouquinho aí do que sobre você e um pouquinho do tema que a gente vai estar discorrendo aqui hoje. Beleza. Boa tarde, Marcelo. Obrigado, né, pelo convite de estar aqui, podendo compartilhar com vocês e estar ao lado desse fera aqui. E a gente poder juntar esse conhecimento para a gente poder trazer inovação para o setor, né? É um setor que não havia trabalhado ainda. Apesar de ter trabalhado bastante tempo com tecnologia para startup e é variado as soluções que a gente já desenvolveu, mas o agro é um que eu nunca mergulhei de cabeça como estou mergulhando agora com vocês. Não, bacana. E, puta, aí a gente vinha falando, né, eu acho que juntando aqui, nós três, não só nós três, mas todo o time, tudo que a gente pensa, a gente tava falando da nobreza que é a missão, né, do setor. O O'Hara comentou um pouco, o Wesley também pontuou, né, no final do dia é uma super missão que a gente tem aqui, né, que é juntar essas pontes aí e poder, poxa, contribuir para um agro mais produtivo, sustentável, né, que no final do dia resulta em mais comida, né, pro mundo, né. Então, assim, a gente sabe que o Brasil é um celeiro, né, do mundo. Então, poxa, isso aí, assim, é uma coisa que me faz bem, me faz feliz, e tá podendo agregar pessoas no time, assim, que pensam igual. Para mim, puta, é super legal. E também, até pela Agrobens, agradecer, né, todo mundo que já acreditou no projeto, nossos parceiros, a Semantics é um deles, né. Puxa, a gente tem revendas, indústrias, alguns fundos de investimentos aí que estão acreditando e está nessa nova jornada, né, do agronegócio, nessa nova etapa aí que a gente está construindo. E hoje o tema que a gente vai falar é evolução tecnológica no agro, né. E, puta, eu vou começar com o O'Hara aqui, né, O'Hara, como que você acha que a tecnologia contribui para o agronegócio hoje?
Então, acho que, Marcelo, vou começar falando aqui de tecnologia, até quebrando a conversa em dois pontos, né? Tem a tecnologia dentro da porteira e tecnologia fora da porteira, né? No primeiro momento, vou falar um pouquinho do fora da porteira. Fora da porteira é tudo que é relacionado ao quê? Comercialização, distribuição e busca do quê? De fontes de financiamento, né? O mercado é muito carente ainda, né, de soluções que você consegue trazer maior clareza e transparência no fluxo de transação. Então, grande parte aqui dos custos finais, do final aqui para a ponta consumidora é o que? Falta de informação. Porque falta de informação gera travas aqui na distribuição, gera travas aqui também no armazenamento. Então, ou seja, você tem uma logística ineficiente, você tem uma comercialização ineficiente e também, pensando no fundo de financiamento, a gente está vivendo uma das maiores crises, né, do setor de suprimentos por falta do quê? De mecanismos de financiamento. Sim. Né? Porque, não esqueça que na outra ponta, o investidor que vai financiar essa operação tem que ter clareza do que ele está comprando, ele tem que ter clareza, né, dos riscos que ele está tomando. Então, hoje a gente carece de informação de qualidade. Né? Não é que não carece de tecnologia, tem muita tecnologia, né? Mas eu sinto que ainda falta uma falta de organização. Então, não é somente a tecnologia é fundamental, que você gera acesso à informação. A tecnologia é fundamental para você criar essas conexões, né? Mas é um trabalho que inclusive a gente está fazendo aqui, é um dos nossos papéis, né, como Semantics, né, como Agrobens também, de organizar todo esse fluxo, né, através de tecnologia. Então, a tecnologia é fundamental, né, mas o que a gente percebe, né, acho que só voltando para o começo da minha conversa, estou pensando aqui, tecnologia, falando aqui, né, da porteira para fora, né, é o conhecimento do setor. Eu sinto muito falta do conhecimento do setor. Não é a falta de tecnologia. A gente tem tecnologia abundante. Né? Você vê aqui o que a tecnologia já fez na transformação digital do varejo. Já fez aqui na transformação do setor financeiro. Mas no agro não chegou ainda. Por que não chegou? Não é por falta de necessidade. É falta de conseguir combinar os dois conhecimentos. Conhecimento do setor, mais de tecnologia. Então esse é o nosso papel. Isso, porteira para fora. Então, ele enxerga a tecnologia e também tecnologia do ponto de vista também de transações, né, facilitando logística, facilitando aqui fluxo de informação de logística, armazenamento e principalmente parte financeira. A tecnologia mais focada não naquela tecnologia que todo mundo está acostumado hoje, né, aquele mapeamento digital, aquele negócio via satélite. A gente está falando de extração de dados, manipulação, para a gente garantir ali uma seguridade para quem vai ler, né, uma padronização desses dados, Isso. gerar informação de confiança. Esse é o foco da tecnologia que a gente está discutindo. Né? Tecnologia com foco. Eu sinto falta de tecnologia com foco aqui. Eu falo sempre que tecnologia no agro, né, até para falar um pouco de mim, né, que sou nascido e criado no setor, minha família desde sempre esteve no setor, né, enfim, eu até brinco que dentro do setor me considero até moderninho, né, que eu sou um cara que vai um pouquinho mais atrás de informação, mas o que eu sentia, né, e ainda vejo é que tecnologia é muito, o pessoal desenvolve de uma maneira muito isolada, né, o pessoal quer resolver, assim, não criticando, mas eu acho que é igual você falou, acho que tem que montar uma maneira onde você aproveita essa tecnologia, os dados, junta tudo, não é? Não vai ser só o drone pulverizando, que eu acho que tem que ter, mas como esse cara vai utilizar o drone, como ele vai custear esse drone, o que ele vai aplicar com esse drone, né? De fato, assim, o que é viável aplicar com esse drone, qual o fungicida, inseticida, né? Então, assim, eu vejo que muitas vezes tecnologia dentro do agronegócio é muito isolado, né? Então, tem que tentar fazer de uma maneira simples, que o produtor é um dos desafios, né? Que ele é um cara analógico ainda, tradicional, né? Até as gerações até mais novas do que eu, assim, ainda é um desafio, né? Tá aderindo à tecnologia, ser um pouquinho mais digital.
E eu falo assim que é isso, assim, é tentar melhorar essa experiência, né? E tentar juntar tudo para poder ser um pouquinho mais fácil a utilização, que eu falo que é o tal do milagre, né? E a gente está sofrendo isso na AgroBens, junto com a Semantics, aí, de deixar o milagre bem óbvio, né? E juntar tudo que tem de tecnologia, de dados, para poder ser uma tomada de decisão óbvia, mas é super, no back-office disso, é super difícil, né? De deixar isso muito fácil, né? E acho que tem alguns aprendizados que acho que o varejo, né, pode ajudar o agro, né? Então, no fim do dia, eu volto a repetir, né? O que vale é o conhecimento do setor. Tá? O conhecimento técnico do produtor, é o dia a dia, é a lida, né? Mas eu vou dar o exemplo aqui de uma plataforma muito conhecida, o Google, né? Além da tecnologia por si, tecnologia fantástica, Exato. mecanismo de busca, toda a lógica e constituição de você distribuir a computação, né, computação em nuvem, surgiu a partir do Google pela necessidade de manipular um grande volume de dados e diversidade de informações, né? Então, ele trata imagem, ele trata texto, ele trata diferentes fontes. Isso é tecnologia, né? Mas acho que o que no fim do dia diferenciou, né, e na verdade foi essa experiência, né, a experiência do usuário que fez a tecnologia girar, né? É o que, né? Ele partiu do princípio que quem tem informação é a pessoa. Ele valorizou muito o indivíduo. Por quê? Google Maps. Qual que é um dos grandes valores do Google? Fora todo o sistema, né? Ele tem a tecnologia, tem o Google Maps, mas é o cara dando a opinião da lojinha. Sim. Ele entrando falando assim, a padaria X é muito legal, e colocando um texto, adorei comer na padaria, né? Ou adorei no restaurante, adorei ficar no hotel X. É um texto bobo, isso que eu falo da gaveta, né? Então, aqui no agro, que é a mesma coisa, tem muita informação que está no produtor, que está no campo, que está na revenda, que está na pequena revenda, que a gente tem que criar uma experiência de como a gente traz para dentro, como é que a gente digitaliza essa informação. Esses dados, né? E como é que a gente concatena essa informação para gerar valor para todo mundo. Né? E Wesley, você que tem a experiência, né, de ter vindo de varejo digital, ainda tá nesse setor, você desenvolve, né? O Wesley também tem a empresa dele aí. E é uma experiência diferente, são tickets totalmente diferentes, né, de muito tamanho, diferente. Né? E também como que você está vendo aí com a gente, né, esse desafio dessas antigas gerações ou das novas gerações, de como tentar criar essa experiência, essa confiança, né? Que você acha que dá pra gente aproveitar disso aí? Como você tá enxergando esse desafio com a gente aí? É muito interessante. A gente estava discutindo essa questão do tradicional, né? A informação ela sempre esteve lá, tanto, né, a questão de informação de busca, né? O Google foi pegando o gancho da história, foi o pioneiro a organizar onde encontrar uma busca de algo que não está disponível para qualquer um na época que foi criados os buscadores, né? Então, a informação sempre está lá. Se eu quisesse buscar, eu encontrar em outras fontes. Ele começou a aglutinar isso e aproveitar que existia essa busca por informação e captou mais informação além do que simplesmente encontrar um site. Ele começou a agregar mais informação. E no agro a gente sempre vai ter a questão das informações rolando ali offline. Não sei se é o desinteresse, mas teve um grande interesse em tecnologias inovadoras. Agora a gente falou do drone, de processamento de imagem, e esqueceu que na real mesmo a operação está com o produtor produzindo. Exato. E para ele produzir, ele tem uma busca, uma demanda ali seja de informação, ou seja, obviamente financeira, que é o que a gente vai poder explorar, né, com esses dados, que não foi dada a devida atenção, e que esse é o milagre. O milagre a gente vai escutar isso tudo que está acontecendo, a gente vai organizar essa informação e a gente vai mostrar isso para o mercado financeiro, seja para outras partes interessadas, né? E isso que é o legal, porque não é uma coisa do outro mundo. A tecnologia, nós temos ferramentas disponíveis para processar isso de uma maneira muito simples, até perto do que
um processamento de imagem cobra para ser feito, né? Como os algoritmos, não é complexo, mas tem que ter a experiência da tradição, do campo, isso organizado com a tecnologia disponível que não é complexa, e a gente organizar isso, né? Ou focar isso em trazer informação de confiança para quem for usar. Não, você sabe, eu tava. Eu nem comentei nem com você nem com o Hara sobre isso. Eu acabei de chegar do Web Summit lá, e foi um negócio interessante que é um pouco do que a gente pensa como tecnologia até na Agrobens, né? Eles falam que tecnologia, no final do dia, é você entregar o básico. Né, que a gente tem um pouco disso, né, de ser o básico bem feito, né? Exato. E às vezes o pessoal quer uma super plataforma, uma super solução, né? E você não consegue nem trazer o cliente para dentro, né? Para a tecnologia para aderir a ela, e você quer entregar um super resultado que ele nem quer tudo aquilo, né? E tem uma frase que eu adotei para mim, que é do pai do Ohara, né? Eu falo isso aí para todo mundo, porque eu realmente adotei isso aí para mim. O pai do Ohara também é um senhor super culto, inteligente, né? Estudou no Japão e super sábio. Eu adoro conversar com pessoas mais velhas. E ele falando um pouco da carreira dele, né? Que ele é engenheiro de formação, e aqui quando ele voltou para o Brasil ele trabalhava, era meio generalista, né? Eu falava, pô, seu Luiz, como que o senhor faz para poder conversar com tantas pessoas de diferentes setores? E ele falou assim, olha, se você vai entregar alguma coisa que um leigo não consegue entender, então você não está fazendo bem feito, né? E se a gente pensar isso em tecnologia e no básico, é exatamente isso, né? Refletindo um pouco aqui sobre como eram as transações no setor, né? Volto e falo pelo histórico da minha família, que a gente vivenciou isso. Puxa vida, tem que ter evoluído, né? E tem que ser de uma maneira que, na verdade, é o básico. O pessoal quer criar super complicações aí com tecnologia, e na verdade tem que ser exatamente como funciona, por exemplo, o WhatsApp. Parece que é uma super tecnologia, mas cara, é um básico ali que você manda mensagem, consegue fazer videochamada, né? É um chat, né? É um chat e é super friendly, assim, a maneira de usar, né? A gente estava falando sobre isso também, né? Porque o WhatsApp pegou e algumas outras não pegaram, né? Então acho que é muito isso. Pensando de como fazer negócio antigamente, e até que foi do porquê nasceu a Agrobens também, né? Antes, você era muito mais fácil, né? Tinha muito mais margem, apesar que da logística ser muito mais difícil. Meu pai cita, né? Puxa vida, ele fala, um caminhão antes meu daqui para Rondônia demorava X dias, né? Mas era, e aí quando vinha, voltava com um cheque pré-datado, né? E o cheque para não sei quantos dias. A compensação do cheque, não sei se vocês sabem, chegava a ter compensação de 21 dias. O Ohara com certeza lembra, porque ele era de banco, né? Mas, cara, a gente depositava, demorava 21 dias, né? Então, assim, olha como evoluiu transações financeiras, né? E como evoluiu, tem que evoluir o modelo do agronegócio, né? E uma outra coisa que eu tenho comigo era que começou a ser tão concorrido que personas e figuras do setor, não só no nosso, do agro, mas eu acho que no comércio no geral, têm adotado figuras, né, e posições que não são a deles, né? Eu sempre falo que a indústria é o insumo, né? Ela não vende o prazo, né? Quem vende o prazo e tem um prêmio por isso, né, que são os juros, são as instituições financeiras, né? E o produtor, ele quer um insumo para produzir, que é o princípio do barter, né? Que na verdade surgiu lá, no princípio da riqueza das nações, as moedas, a moeda cunhada, tal. Então, assim, eu acho que é bacana também a gente refletir sobre isso, sobre a evolução das transações no agronegócio e do setor no geral, né? O agro ainda tem um passo, é normal, né? Usualmente, é muito comum, né? Principalmente a parte transacional de informação, de dados, o setor financeiro sempre está na frente de qualquer setor. Uhum. De qualquer setor. E por uma razão óbvia, né? A conversa que você mesmo colocou aqui, né, Marcelo, que no fim do dia a tecnologia e a inovação tem que servir ao homem, né? Você falou de uma forma diferente, mas no fim do dia é isso. Sim, né? sim. Então, ou seja, você tem que pensar algo que tenha utilidade para as pessoas, né? E que qualquer leigo consiga entender. Todo mundo consegue entender o benefício de você ter uma compensação de cheque mais eficiente. Por quê?
porque a gente viveu um período inflacionário. Uhum. Então a gente teve que aprender a ter eficiência de transação para vencer a inflação. Então, ou seja, o uso que gerou a necessidade de tecnologia. Tá? Então, finanças sempre puxou a tecnologia em relação a qualquer outro mercado. Sempre, sempre. Eu vejo o agro no passo antes porque a gente tinha muito margem no setor. A gente tinha muita margem no campo, tinha muita margem na indústria. Só que não é mais a realidade. É verdade. Não é mais a realidade, a margem está diminuindo. Então, o passo para a gente conseguir garantir sobrevivência, o passo que a gente tem que garantir, porque tem que ter para ter sobrevivida e também conseguir ter dinamismo do setor, ok, investir em tecnologia. Agora a necessidade surge. Então, ou seja, do uso que você você cria inovação. Tá? Então, acho que tem essa questão relevante que no fim do dia, sim, a tecnologia tem que servir ao homem. Servir a necessidade e agora é o momento do agronegócio. E da agricultura. E só fechando aqui, desculpa. Não. Eu falei, né, da porteira para fora, né? Ou seja, comercialização, distribuição e financeiro, né? Aí você fala, puxa, mas o agro nunca aplicou tecnologia? Aí não. Aí aonde tinha serventia, você tinha muita tecnologia. É verdade. Que é da porteira para dentro. Porteira para dentro, a quantidade de tecnologia que você já fez, investimento em pesquisa de genética, melhoramento, maquinário, automação é muito grande, não é de hoje. Então o que está acontecendo no financeiro é recente, logística é recente, dados é recente do ponto de vista para comercialização e armazenamento, mas não esqueça, a quantidade de investimento já foi feito em genética, a quantidade de investimento já foi feito em maquinário. Então, onde tem serventia, já foi feito esse investimento. Então, são décadas e décadas e décadas de melhoria. Né? Aí, não podemos esquecer de citar, né? Eu gosto quando você fala de inovação, quando você fala de dados e tecnologia no campo, é a Embrapa. Sim, com certeza. É uma joia que a gente tem aqui nesse país. Então, ou seja, olha o que esse grupo de pesquisadores, uma ideia que foi feita décadas atrás, né, esse fundamento trouxe para esse país e para o mundo, né? A gente conseguiu domar a soja. E aí é tecnologia, gente, que então já tem algumas décadas que já faz isso. Então, não é uma novidade no setor, então, ou seja, agora porteira para dentro é outra realidade. É outra realidade. Não, a gente vê em equipamento, né? Agronomia de precisão, né? É incrível, né? O que a gente já tem na porteira para dentro. A gente falar sobre melhoramento genético, eu me lembro na faculdade, né? Formei em 2003, 2002, não lembro certinho. Mas naquela época a gente falava em soja, superprodução, né? Superprodução, a boa produção era 40 sacas, 35 sacas de soja, né? Hoje já dobrou isso aí, mais que dobrou, né? Em milho também, em cana também, né? Então, assim, desde qualidade genética. Antes não se falava em produzir milho em várias regiões, né? Milho era só em região de grande altitude, né? E agora não, já tem milho, puxa, tem Rondônia, milho, né? Não se falava jamais milho, Rondônia, o Acre, né? E hoje já tem. Tá chegando lá, então muito bem lembrado, né? A tecnologia da porteira para dentro, nossa, nós somos super avançados, super competitivos, né? A gente bate de ombro aí com os Estados Unidos, com a Ucrânia, infelizmente na guerra, mas que produz muito milho, né? A gente tá de frente com todo mundo, né? A gente apanha um pouco, né, na parte tecnológica porteira para fora. Não é que não tem incentivos, sempre ter melhorias logísticas, né? De transporte, armazenamento, mas a gente peca bastante. Mas da porteira para dentro, da porteira para dentro, a gente é referência, sim. A gente é exemplo para o mundo, né? Sem sombra de dúvida. É verdade. E aproveitando, né, esse bate-papo aqui sobre tecnologia e para onde está indo, né? Eu sempre brinco que o Ohara é multiuso, né? Ele fala desde agronomia até computação quântica. E vou pedir uma colaboração do Wesley aqui para a gente estar falando sobre esse assunto, inclusive de tudo que a gente está desenvolvendo, né, sobre instituições de pagamento, Open Finance, blockchain, FDIC, né? Ohara e Wesley, o que vocês estão enxergando isso aí no setor, cara? O que vai mudar? Que benefícios que vai ter, né, pro pessoal do setor?
Eu ia falar pro Wesley falar um pouco da experiência digital que ele teve de montar uma plataforma de comercialização, né? Como que isso vai chegar no campo também, né? A informatização, a informatização, a sistematização ou automação de processos, o benefício que ela traz é justamente resolver uma limitação humana. Então, a computação ela veio somente para que a gente consiga fazer as coisas muito mais rápido do que a gente faria manualmente. Tá. Então, a gente viu, até o mercado financeiro era papel. Então, 21 verdade. dias porque era pessoas por trás analisando. A gente digitalizou isso daí, trouxe um processo onde ficou mais ágil, onde os dados já são analisados por máquinas, temos hoje algoritmos de IA ou aprendizado de máquina fazendo já predição financeira. Então a gente conseguiu, pela tecnologia, trazer esses ganhos, né? E no ponto de vista do agro e focado no mercado financeiro, o ganho que isso vai trazer é fenomenal. Como eu falei, tem dados ali que não estão sendo captados e não estão sendo analisados, né? Então há uma necessidade, há uma troca ali dentro da comunicação entre os produtores rurais ou produtor rural e financeira que não está estruturado, não está bem armazenado. Então, o que a gente pode fazer com a automação, né, desse processo todo aí? É agilizar essa forma de entregar, do ponto de vista financeiro, crédito ao produtor. Então, do ponto de vista de plataforma, de tecnologia, de processamento, a gente vai conseguir agilizar muito isso. Então, para o financeiro, vai conseguir analisar muito mais fácil, de uma maneira mais ágil, de uma maneira mais segura, e entregar muito mais rápido crédito para o mercado se desenvolver mais rápido. Eu acho que do ponto de vista de tecnologia, de processamento, de software, é isso. Uhum. E agora falando do contexto que você me colocou aqui, né, a provocação, Open Finance, blockchain, meios de pagamento, novas tecnologias, né? Até eu fiquei com isso na cabeça, eu quero corrigir, né? Eu falei que a tecnologia tem que servir ao homem, né? Na verdade, a tecnologia tem que servir à humanidade, até falar para as pessoas que estão aqui, as pessoas, né? De uma forma mais correta, né? Então, voltando aqui à questão, então, acho que tem um papel fundamental aqui de alguns agentes bem intencionados. O Banco Central do Brasil tem esse real interesse, né, de servir a população. Então, ou seja, criar meios que a tecnologia favoreça as pessoas. Então, Open Finance é uma coisa sensacional. Primeiro, né, Open Finance de fato empodera as pessoas, delas tomarem a decisão do que elas querem fazer com a sua informação. Então, voltando ao exemplo do Google, né? A riqueza do Google é ter conseguido extrair a opinião das pessoas de uma forma voluntária, né? Então, qual que é o benefício para as pessoas? O benefício para as pessoas é que ao você dar a tua opinião, você consegue saber a opinião dos demais. E sabendo a opinião dos demais, você sabe qual é o melhor restaurante que você quer ir no restaurante, você sabe qual é o restaurante legal ir. Bacana aí. Então você já sabe na sua redondeza quais são as padarias, quais são os restaurantes, o tempo de distância, e se a comida é boa ou ruim, enfim, você consegue isso. Open Finance é um pouco diferente, claro, mas empodera as pessoas de tomar a decisão que vai fazer com as suas informações financeiras. Tá? Esse é o primeiro ponto. Empoderar as pessoas de tomar a decisão que vai fazer com a sua informação. E segundo, Open Finance também te permite não só a camada de dados, mas também a camada transacional. Esse é o grande salto. Esse é o grande salto. Tá? Então, não é que o grande banco vai perder mercado. Não é isso. Eu acho que é muito pelo oposto. É um ganha-ganha, né? Eu estou enxergando que o grande banco vai continuar existindo. Tá? Então, acho que para o leigo que não conhece o poder do Open Finance, em resumo, é o que? Você vai permitir, através do seu consentimento, ou seja, você que vai decidir, o indivíduo que vai decidir, né? Se você você pode permitir que qualquer instituição acesse sua conta corrente. Instituição financeira, né? Pode consultar seu histórico de relação com aquele banco. Isso é fantástico. Consegue pegar a tua informação e mais do que isso, inicializar um pagamento. Você pode transferir o dinheiro de uma conta A para uma conta B, certo? Ou seja, de um banco grande para um banco menor, só através do seu consentimento. Então, dá muito mais mobilidade para o capital. Te permite
Mais do que isso, vai criar uma segunda camada de empresas financeiras que hoje estão sendo incubadas, né? Criar novas soluções financeiras, novos produtos financeiros que hoje não existem. Só para citar alguns exemplos, né? Agrobens, né? Agrobens, a intenção é essa. Por que não? Né? Agrobens assumir esse papel de intermediador que vai empoderar aqui, no caso, o produtor rural, né? Começar a constituir um produto exemplo de gerenciamento de contas de recebíveis através de Open Finance. Né? Pensando, agora voltando para o dia a dia, um uso mais comum, você pode criar um agregador de conta, em que você pode ter todos os produtos, você vai ter todas as contas. Tá? E aí, se você. Hoje, o que acontece, né? Eu tenho lá, como passei minha vida inteira em banco, né? Eu vou deixando várias contas na minha vida. Né? E é comum, né? Por descuido, eu tô com 5 mil reais sobrando numa conta e eu tô deficitário na outra porque eu esqueci de fazer a gestão e eu pago lá a porcaria dos juros lá, dos juros. Se eu tivesse um agregador, ele automaticamente poderia compensar. Né? Se eu estou deficitário na outra, simplesmente transfere de uma conta para outra de forma automática. Então, esse é o poder do Open Finance, de uma forma simples, para o pessoal conseguir extrapolar. Então, vai chegar esse benefício para o agro? Com certeza. Com certeza. Então, tá para ser constituído, né, novos produtos. Eu não consigo nem imaginar a quantidade de oportunidades para pequenas empresas, né? Ou mesmo para agrobens, para montar produtos financeiros utilizando o conceito de Open Finance. Eu não consigo nem imaginar, né? Então, até um incentivo para quem está hoje aqui, né, ouvindo esse podcast na garagem de casa, ou seja, no seu computador, garotos que podem montar o teu banco. Ou soluções financeiras para qualquer setor, e por que não para o agro. Tá? E é o que eu vejo assim, que a gente está, de fato, construindo agrobens e todo mundo fala muito, né, da fintechização das empresas, do seu ecossistema, né, que, volto a repetir, é uma das coisas que a gente está construindo, a agrobens está construindo para os parceiros, né, que estão trazendo. E assim, de fato, é muito grande, né, o benefício, né, de você poder ter o domínio do seu ecossistema financeiro ali, né, e poder estar conectando parceiros, meios de pagamento, recebíveis. Puxa, é realmente assim, que é o que a tecnologia está fazendo, está chegando no agro, né, e a gente está colaborando um pouquinho com isso aí. É nesse sentido, né, cara? Acho assim, puta, é animal isso aí, né? E só para tangibilizar, não sei o quanto que as pessoas que estão mais no dia a dia têm a dimensão de tudo isso. Você acabou citando FDIC também. FDIC é um incentivo, é um mecanismo, mas junto com outros instrumentos, como o CRA, né, que para você facilitar o mecanismo de busca de recursos. Antigamente, você tinha que recorrer a linhas do governo, você tinha que recorrer a linhas bancárias para poder financiar a tua operação. Ou dos seus produtores. Tecnologia. Com a evolução dos produtos financeiros, que é tecnologia para mim também. Tá? Em conjunto com, agora sim, banco como serviço, né, através de APIs, isso é meio, tá, gente? Isso é meio. Sim. Mas no fim do dia, como é que você concatena tudo, né? Você consegue montar uma operação financeira, ou seja, tornar a tua operação uma operação financeira em poucos meses. E se muito bem organizado, em talvez 45 dias, por que não? Então, isso é muito, muito disruptivo, né? Você pode pegar aqui uma revenda, que hoje vive de distribuição e naquela margem apertada, sofrida, né? Do varejo. Tomando um risco danado, né? Você pode transformar uma revenda num banco. Exato. Em 45 dias. No varejo sempre foi visto o potencial de que o comércio pode oferecer crédito para os seus próprios clientes e fazer uma máquina girar além da própria venda, né? E é isso que é a oportunidade que a gente está enxergando com o agro. O ticket médio é muito diferente do varejo. E isso já traz um desafio de fazer essa máquina girar. Então, a própria contexto de barter, né? Essa questão de negociar a produção como crédito para poder produzir esse mecanismo todinho, né?
Me perdi no raciocínio. Não, mas só para eu comentar assim, até lembrando, né, do modelo antigo de fazer negócio e acho que somando tecnologia, fundos de investimento, tudo que a gente tá tentando fazer, e não só nós, várias outras pessoas também, né, eu acho que é democratização de como captar dinheiro ou como fazer negócio, né? O Rara até lembrou bem, antes o produtor ia num grande banco, né, normalmente era um banco estatal, né? E aí você guardava ali, saiu o custeio rural, né? E ainda tem isso, mas que é subsidiado uma parte. Mas com tecnologia, eu acho que fica muito mais ágil, né? Tem muito mais informação para você tomar decisão, para saber se está real, se o que você está comprando você vai conseguir pagar, né? É mais sólido, né? É mais confiável. os fundos de investimento conseguem ter acesso ao produtor, né? O que a gente está fazendo, a ponte, né? Que a gente está construindo, jamais. E a gente está vendo o desafio que é, né? Um produtor, né? Os caras queriam que o cara fosse lá em São Paulo assinar um documento, sendo que ele não quer descer do trator, parar de trabalhar, e é um ticket de 2 milhões de reais, por exemplo. Isso. Dá 2 milhões de reais, mas na realidade, comparando com uma operação de varejo, é alto. Então. Então, se a gente tem no agro uma boa oportunidade. Agora, pensando na outra ponta do investidor, gente, a gente tem aqui um contingente de centenas de milhares de produtores rurais com apetite para tomar crédito dentro de uma janela de safra. Então, a gente está falando de 2 safras, 2,5 safras por ano. Sim. Certo? Disposto a tomar 2 milhões em média. Do pequeno e médio. E que existe recorrência, né? E com recorrência. Então, ou seja, é um baita mercado. Então, que banco, que instituição financeira ou qualquer operação financeira não tem esse interesse? E agora, assim, em contrapartida, que a gente também está levando muito em conta, que é super difícil dar o crédito, né? Análise de crédito, para quem vai dar, né? Não é fácil, né? Hoje a gente vê que o Rara pode até complementar um pouco melhor, que é um pouco do setor que ele acompanha mais, está surgindo, né, Rara? Vários fiagros, né, captando um monte de recursos, e o pessoal não fala valores pequenos, né? Fala bilhões, é fiagro de tal, X bilhões. E assim, o setor, o agronegócio representa 27% do PIB, é um volume, mas é super difícil dar crédito, né, no setor, né? E a gente é prova e testemunha disso. Você vê um produtor super idôneo, mas super analógico, né, que paga, mas ele também não quer sair dali para ir nem na agência assinar o contrato, mas ele tem um valor alto. Como é que você vai analisar esse cara, né? Que é o que a gente está embarcando aqui na Agrobens aqui. E é um desafio, né? Originar bons negócios no setor, porque apesar do setor tem todo um histórico bonito, também é super difícil, né, fazer essa originação de negócios, né? É difícil, porque acho que é o fundamento de toda essa conversa aqui, né? Porque a tecnologia existe, tá abundante. Ação em nuvem, API, muita ferramenta, né? Certo? Dado de satélite, né? A tecnologia está disponível. O problema é que falta o quê? O componente conhecimento do setor. Falta alguém que consegue organizar e sintetizar essa informação simples. E grande parte do valor não está no grande dado, não está no Big Data. Está no pequeno dado, é o dado da gaveta. Sim. Quem vai conseguir digitalizar a mesma coisa que o Google fez. Como é que eu vou tirar a opinião do Wesley sobre a padaria da esquina? Não é Big Data. Exato. Como eu faço isso? Então acho que o segredo é quem vai conseguir combinar conhecimento do setor, organizar essa informação de uma forma útil. Acho que esse é o ponto. Tem muita informação, mas tem muita informação inútil e mal organizada. E esse é o desafio, né, Wesley? Que você está com a gente aí, né? Essa é a pegada da moeda, a nova moeda do século, né, dos dados. A gente vai processar e vai gerar essa informação de confiança para quem for trabalhar com esse financiamento, né? E como dá essa interface, né, que você tá com a gente, é um super desafio também, né? Então, não é só dar o crédito, mas é a gente criar uma maneira que o cara utilize, processo, né? Você tem dado, você tem interface, você tem processo, organizar tudo isso, e os dados são bem grandes, né, o volume. Não é bem grande de volume como Big Data, né, mas
são detalhes ali que tem que ser usado de maneira estratégica para que essa informação, no final da conta, ali na interface seja amigável, e quem for trabalhar, em caso discutindo a questão de possibilitar que o comércio do agro forneça crédito para os clientes. Posso olhar para aquilo e falar, pô, eu posso liberar mais dinheiro aqui, e a gente vai poder processar isso e entregar isso, né? E uma coisa que eu posso, por experiência minha, né, que vivenciei agora pela Agrobens, e vocês dois estão me acompanhando, que são duas línguas totalmente diferentes, né? A língua do campo e a língua da Faria Lima, né, Ohana? Então, assim, tem, de repente, até sinergia, né, nos objetivos, mas, cara, os caras não se falam, né? Tipo, no campo tem uma expectativa, o senhor que não quer nem descer do trator, mas para ele é normal, ele precisa de 2 milhões ali para comprar insumo para produzir na fazenda dele. E no setor financeiro, o cara gostaria que chegasse tudo ali mastigadinho, né? Bonitinho, com uma DRE, né? Com nível de endividamento. E aí, tipo, é extremamente diferente, né? Essa linguagem, né? Eu acho que é diferente, sim, né? A linguagem financeira, né? O pessoal fala linguagem da Faria Lima, né? Tem o seu modelo que vai se moldando, vai se constituindo ao longo do tempo, né? Eu vivi algumas transformações do perfil, né? Desse que o pessoal chama de hoje de Faria Limer, né? Mas já foi Yelp, já foi teve outras características que foram se moldando, né? Mas o que no fim, eu gosto do mercado financeiro porque no fim do dia o dinheiro fala. Sim. O que isso quer dizer? O dinheiro não aceita desaforo. Ótimo. Então, ou seja, ele se adapta. É o melhor lugar onde você alinha a estrutura de incentivos. Tudo bem, hoje a Faria Lima, o mercado financeiro, não fala a linguagem do campo. Mas se o campo tem a necessidade de capital, que está acontecendo hoje. Hoje o mecanismo de fomento em bancos tradicionais ou através de incentivos do governo não funciona mais na velocidade que o campo precisa, certo? Na outra ponta, né, o mercado financeiro tem que diversificar, o mercado financeiro tem que buscar mercado. Então a coisa vai acontecer. Tá? Eu vejo boas iniciativas acontecendo em alguns bancos. Verdade que grande parte ainda são iniciativas isoladas de boas pessoas que vieram do campo, estão no lugar correto, mas por enquanto são iniciativas isoladas, que está começando a acontecer. Mas de uma voz vira um coro. Tá? Então, ou seja, eles vão aprender, o mercado financeiro vai aprender a trabalhar o campo. Sim. Ainda está preparado? Ainda não. A gente percebe que tem muita informação inútil, tem muita coisa surgindo que não tem utilidade, mas com o tempo, como eu falei, o dinheiro fala. É bonitinho, né? A apresentação, os dash. O PowerPoint é bonito, mas a aplicação é péssima. Então o dinheiro fala. Se não funcionar, sinto muito esse cara não ter sobrevivido. Ele tem uma sobrevida no primeiro momento, mas no segundo momento não vai ter. E o dinheiro fala, certo? E a natureza é sábia. O dinheiro vai encontrar o caminho, certo? Então vai ter um período de transição, de adaptação, mas vai criar uma nova linguagem, campo tech financeiro. Vai criar uma cultura, né? Eu vi as transformações das mesas de negócio, né? Então vai surgir um novo negócio lá. A questão que quem vai sair na frente é fácil copiar, né? Mas quem sai na frente consegue, por uma janela, até os demais copiarem e conseguir gerar bons resultados. Então acho que copia o estado atual, né? Copia o que estão vendo ali, mas por trás já tem a experiência de tudo, um futuro que está sendo planejado. Exato. Então acho que pelo menos que está constituindo uma coisa muito legítima, né? Então que não é somente tecnologia, é o conhecimento do campo, aliada à tecnologia com financeiro e um processo muito bem feito, acima de tudo. Então, quem conseguir ultrapassar a arrebentação, que a gente faça outra analogia, né, Marcelo? Porque a gente está na arrebentação, né? Conseguir sair dessa arrebentação é conseguir pegar o mar limpo agora, né?
E a gente tem sofrido, né, Wesley, nesse sentido, porque a gente está fazendo as nossas analogias, né, que a gente sempre faz muito aqui em casa, a gente está abrindo um mato aí, subindo uma serra no facão mesmo, e a gente, dentro de casa, a gente percebe que a gente tem que ir se adaptando, né. A gente vai abrindo a clareira nessa puta, facão, né? A gente vai descobrindo, tivemos a primeira ideia, depois a gente vai descobrindo ideias sobre ideias, ideias sobre ideias, ideias sobre ideias. E o que você falou, né, a gente vai aplicando, de repente, coisas do varejo, do banco, e a gente escuta todo mundo, não é que a gente está aberto, só ficar modulando toda hora. Mas trazendo as boas experiências, né? E tentando de fato assim, criar, porque é um caminho novo, né? As linguagens, igual o Rara acabou de falar aí, esse caminho tem que ser aberto, né? São línguas diferentes, mas para nós tem sido realmente um desafio, né? Quem é parceiro nosso vê o que a gente consegue entregar, que eu falo que ainda não tá, o milagre não está pronto, né? Mas o que a gente já está entregando é uma super tradução de informações e tecnologias, assim, de uma maneira bem prática, mas, cara, é super difícil, assim. Eu falo que depois da Agrobens, assim, o tanto que eu respeito, cara, tipo, Mercado Livre, Google, assim, não me comparando a eles, né? Eu falo pela eficiência que os caras são, né? Tipo, Amazon, né? Você tá num projeto agora com o Alibaba lá, né? Assim, tipo, você atende vários clientes desse setor. O usuário não tem noção, né? Até na própria... usar, satisfazer a necessidade que ele tem naquele momento. Como? Cara, sabe, assim, o cancelamento da compra, o recurso, como fica esse crédito, pra onde vai, e aí, puta, fazendo a escala do agro, que o cara tem 5, 6 insumos, o ticket super alto, né, aí o Rara, não, cara, a gente tem que fazer um meio de pagamento diferente, que tecnologia que a gente traz, como que a gente vai construir isso, assim, a gente tá, puta, abrindo uma estrada no peito mesmo, assim, né. Exato. Mas assim, como você está enxergando, né, modelo de transação financeira no agro de médio e longo prazo? Assim, você acha que esse é o caminho? Com as ITPs, vai ficando cada vez mais prático, essa conexão? Você acha que é por aí mesmo, né? Eu acho que a atividade bancária continua tendo seu valor, vai ter o seu valor. A gente só não completei esse raciocínio aqui, né? Que eu falei, puxa, né? Open Finance é uma perda de mercado para os grandes bancos? Eu acho que não. Né? Eu vejo como tendência, né? E até o incentivo, né? Os bancos estão incentivando a que novas empresas criem soluções em cima da sua própria plataforma. Tá? Então o grande banco haverá no fim do dia um consolidador de patrimônio. Tá? Então, ou seja, atividade de conta corrente, né, produtos financeiros vai continuar existindo, mas agora a diversidade de novos produtos e produtos mais alinhados ao incentivo e dedicados à tua necessidade vai ser maior. Então, neste sentido, eu enxergo que sim. Ainda, eu não consigo nem mensurar, acho que voltando ao ponto, né, o mar de oportunidades e o mar de novas soluções que vão surgir focadas no agro em cima de Open Finance. Eu acho que tem muita oportunidade aí, né? Muita oportunidade. Então, e oportunidades de garagem, né? Oportunidades pequenas. Então a gente tem que... O papel da grande empresa, ou o papel de quem tem um grande grupo, é incentivar isso. Né? Então, e no fim do dia, quem vai ser o maior beneficiado de tudo isso é o produtor. O produtor vai se sentir mais acolhido, ele vai ter voz, ele vai conseguir se enxergar, né, dentro dos produtos que estão surgindo. Então ele não vai mais olhar uma solução e falar, poxa, mas isso aqui não tem nada a ver comigo. Né? Eu sou um cara do campo, né? Eu quero coisas para facilitar meu dia a dia. Eu quero alguma coisa que me dê tranquilidade para se eu tiver uma quebra de produção, né, eu estou protegido. Ou eu quero ter uma tranquilidade, né, que eu consiga fazer uma trava organizado o suficiente para minha margem fique clara, que eu consigo projetar quanto que eu vou ter de receita, né, no futuro, certo? Eu consigo fazer planejamento, que eu consigo fazer um planejamento de uma forma que, uma coisa maluca, você mesmo falou que você foi do campo também, né? Você não consegue, o produtor não consegue viajar.
Não tira férias. Não tira férias. Ele é o pobre milionário. Né? Ou até bilionário, né? Que não consegue pegar a esposa e os filhos e viajar, tirar umas férias na Disney, por exemplo. Que coisa que a classe média consegue fazer. Né? Ele não consegue por quê? Não é uma questão de falta de recursos, é questão de falta de tempo. Então, você dá isso pra ele, e são coisas que vão surgir com o tempo, sim, eu acredito. Assim, eu acho que tem gente que até pensa que é difícil digitalizar o setor, ou quer empreender no setor sem tecnologia, né? E não é nem futuro, curto, médio, não fazer para agora, né? Eu acho que não tem como a tocar, né? Ela está acontecendo, né? Só que ela não pode ser forçada, é um público tradicional. Aos poucos vai acontecendo do papel para o celular, aí naquela mobilidade a gente pode entrar ali e captar uma forma de digitalizar o que está sendo. A gente está discutindo de uma operação onde um indivíduo já compartilhou dados já pelo smartphone. Então essa mobilidade ela já está acontecendo. Só ela não pode ser agressiva, porque qualquer transformação digital agressiva afugenta quem vai utilizar. E o legal também dos exemplos das tecnologias, a gente está falando do Google e tudo mais, é a Apple. A Apple o exemplo de design perfeito. Não de design de layout bonito, mas de interface. A ideia do Google, você tem um campo de busca e você faz tudo. Você acha um lugar próximo, você avalia um lugar, você vê imagens. A Apple é o mesmo conceito. O simples, o touch a interface de touch foi criada foi popularizada pela Apple. Isso é fantástico. Então tem que ser usado de uma maneira que não seja agressivo. Tem que ser aplicado e deixar que vai sendo organicamente consumida. E a gente explora isso lá dentro. Eu acho que não tem como falar que vai andar sem tecnologia. Hoje tudo tem que ter tecnologia, né? Tem que ter muita informação para tomada de decisão. Eu também falo, até aproveitando um pouco da fala do Ohara, o produtor, no final do dia, ele é um cara bem intencionado, cara. Existem pessoas mal intencionadas, mas o produtor, ele falta gestão, né? Eu acho que a tecnologia tem que vir para ajudar ele nesse sentido. O produtor, a tomada de decisão do que comprar, como aplicar, né? Para ele poder montar o calendário, até de aplicação. E automatizar isso, né? Automatizar, ele consegue as férias dele daí, né? Sim, as férias ele dele. Poder se proteger, fazer um hedge, né? Eu falo sobre o que a gente está fazendo aqui, produtor, muitas vezes eu falo assim, você fez uma trava de custo ou uma dívida antecipada, né? Porque às vezes ele só comprou, então ele só fez a dívida, mas ele não está travado, ele não está redeado. Existe, eu acho que queria aproveitar um pouco, Ohara, e você falar um pouco sobre, né, do que é o hedge, cara, porque assim, tem cara que fala assim, eu já tô tranquilo, porque já travei meu custo, né? E ele foi lá e gastou 5, 10, 20 milhões de reais de insumo, mas ele não tá com o custo travado, ele só tem um compromisso ali, ele adquiriu um compromisso, né? Mas existe uma questão do preço que ele vai vender isso, como que ele vai vender, né? Que é o que a gente também tá construindo aqui. Puta, você puder falar um pouquinho da diferença disso, né? Falando essa questão aqui, né, de hedge e proteção, eu acho que eu estava no fim do dia falando sobre riscos, né? O papel da tecnologia, né, acho que é educar, sim, mas é muito fácil falar assim, puxa, é que o produtor tem que se tecnificar. 99% da população de verdade não tem ideia não tem uma educação financeira plena. Não. Porém, os bancos, investimento e a sua regulação fazem com que isso seja fácil de gestão. Então é muito fácil quando você chega a um fundo de investimento e fala assim, fundo de alto risco, baixo risco. Um fundo de investimento de renda fixa. Um fundo de investimento em ações. Porque antes... então fica fácil para a pessoa tomar decisão. Ela entende o que está comprando. Mas antes de chegar nisso, foi criada toda uma disciplina para organizar essa informação e ficar fácil para a pessoa tomar decisão. Aqui do produtor é a mesma coisa, tá? É muito fácil chegar e falar que o produtor não entende o hedge. Não é que não entende o hedge, o mecanismo é super complexo. É super complexo. Você trabalhou na mesa, né? Certo? Mas acho que falta constituição de produto e melhoria de experiência do usuário para tornar isso mais fluido, mais óbvio para ele.
Tá? Acho que tem que ser isso, né? Simplificando aqui a questão do hedge, é questão de gerenciamento de risco. E risco é tanto passivo quanto ativo, ou seja, tanto comprado quanto vendido. Tá. É mais e menos. Né? Então, quando você fala compra de insumo, né, então ele está exposto à compra, ele comprou, ele fez um compromisso de pagar aquele valor. Certo? Exato. Ok? O que acontece? Se o preço subir, é ótimo para ele, porque ele já travou o preço. Porém, não é que fez uma compra e está protegido. Não. E se o preço cair? Exato. Tem prejuízo. E não é prejuízo que ele vai pagar mais. Não, não é isso. Porque o custo já foi travado. O risco é o quê? Né? Que aí, no momento que você vai comprar o insumo, pagar pelo insumo, todo mundo vai comprar o insumo um valor abaixo. Então, aí que surge a proteção inversa. Mas é simplesmente conta de mais e menos. Né? Então, se você ficou comprado, simplesmente você faz a trava do vendido. Então você travou a sua margem. Então, que no fim do dia você tem que explicar ao produtor é que existe uma operação real, que é a compra do insumo, e existe uma operação financeira, uma operação sintética, né, que trava o resultado. E fala assim, ó, meu amigo, ó, se você fizer o hedge, não importa o que é o hedge, você simplesmente explica para ele aqui, ó, você travou a tua margem. Ponto. Ou seja, uma experiência através de tecnologia que fica visual para ele. Você não precisa explicar o produto financeiro, não precisa entender o mecanismo de Chicago, explicar o mecanismo de futuro. Simplesmente fica óbvio para ele. Tem uma trava de resultado. Ponto. E o produtor muitas vezes quer especular nisso, né? Assim, não vou criticar, mas você sempre fala muito isso, né? Sobre, de repente você especula na margem. Mas você já tem a janela que você tem que comprar. Né? Você tem que adquirir esse compromisso. Né? Então, se você planeja a tua compra, faz a tua call e tua put, né? Sei lá, trava tudo, redia a tua operação em cima do que você já está comprometido, no caso, teus insumos, ou, né? Se tiver uma margem ali, vamos falar que o produtor produz 60 sacas, ele adquire insumos para produzir 60, e o custo está naquele momento de 35, 40 sacas, né? E aí, igual você falou, fica bem amigável, bem visível para ele olhar. Então ele compra tudo, já trava tudo, e se ele quiser, ele pode especular nos 15, 20 sacos que ele pode produzir ou não, né? Assim, não tem problema, tá? Você pode, voltando em análise de investimento, você pode investir no fundo de alto risco? Você pode, a decisão é tua. Tá? Tem que dar clareza. Então, produtor, você pode especular comprando ou não fazendo sua trava, ou não comprando ou vendendo futuro. Lógico que pode, está no teu direito, mas saiba que é uma especulação. Saiba, né, que é, não digo um jogo, né, mas no fim do dia, a não ser que você tenha o fundamento e você saiba, através de relatório, que realmente o preço vai cair, certo, ou vai subir, né, fora isso, é especulação, ou seja, é loteria. É arriscado, né? Mas eu acho que é isso aí. Hoje a gente falou um pouquinho aqui sobre tecnologia, um pouquinho mais, né, sobre crédito, Open Finance aqui, né, com o O'Hara e com o Wesley. E eu acho que todo mundo, pelo menos a gente conseguiu mostrar um pouco que é bem difícil evoluir hoje qualquer tipo de negócio ou produção dentro do setor sem estar aderindo à tecnologia, né? Eu acho que tem que aderir, não tem jeito, né? Então eu queria agradecer, Luiz O'Hara, pela presença aí, né, no podcast da Agrobens. E porra, com certeza a gente vai estar se falando mais. Próxima vez que você vier para Prudente, ou de repente a gente faz uma em São Paulo aí com mais algumas etapas da Agrobens. E aí, valeu, velho. Em breve a gente vai estar com novidades, né? Então acho que a gente vai ter outras oportunidades de conversar. E obrigado pela oportunidade aí, pelo papo. Valeu, Wesley, também obrigado aí pela parceria, pelo dia a dia, por estar me ajudando a desenvolver aí essa jornada, esse desafio, né, cara? Valeu e obrigado aí. Você também com certeza vai estar com a gente aqui batendo mais papo. Agradeço, é fantástico ter essa experiência, ter o O'Hara que tem uma visão e uma experiência gigantesca no mercado financeiro, e juntar esse tripé, tecnologia, financeiro e a tradição do
do agro, né, para a gente desenvolver essa solução. Vai ser disruptiva, do meu ponto de vista vai. Isso é uma coisa muito inovadora. E de maneira básica, né? Exato. Tá... Conceitos que a gente já viu que funciona muito bem. Apple, Google, design inteligente, simples, sem muita firula, né? É isso aí. Bom, eu espero que a gente possa ter agregado aí um pouquinho de informação para todo mundo que pôde escutar a gente, né? Eu vou pedir para todo mundo para seguir a gente aí nas redes sociais. Semantics também tem, né? Tem também Instagram, tem o LinkedIn. Nem falei da Semantics, mas não, próximo a gente fala um pouquinho mais sobre a empresa aí, né? Puxa, super parceiro. Fizeram um IPO recentemente na Nasdaq aí, estão voando também. Né? O Léo, que é o CEO lá também, super parceiro. Então, segue a gente aí. E é isso aí. Queria agradecer a todo mundo. Valeu, obrigado.